Olá, humanos complexos, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Complexo Kinks, um podcast para falar sobre temas da vida cotidiana sob uma perspectiva psicológica em 15 minutos ou menos. E hoje vamos falar sobre Birthday Blues. Como estamos próximos do meu aniversário e como este ano também eu fui afetada por esta condição, achei que não havia nada melhor para arrancar o podcast do que este tema tão comum. Vamos lá então começar pelo começo? O que são os Birthday Blues? Os Birthday Blues, na sua definição mais formal, são sentimentos de tristeza e desesperança que acontecem perto da data de aniversário e podem ter causas muito variadas, que vão desde o medo do envelhecimento, à ansiedade em relação a situações específicas da vida, como o desemprego ou o término de relacionamentos significativos, desde o luto por algum familiar ou por um animal de estimação, uma depressão já presente que acaba por se agravar neste período de tempo, ou então um histórico de dramas familiares em aniversários que foram ocorrendo durante a infância. E agora que já sabemos o que são os Birthday Blues, quais são então os sintomas desta condição? Ora bem, os sintomas que estão relacionados com esta condição podem ser alguns destes ou todos ao mesmo tempo. E são uma mudança de humor que persiste por vários dias neste período perto do aniversário, são sentimentos de falta de energia ou tristeza superiores ao habitual, também podemos chorar mais frequentemente, podemos fazer mais ruminação acerca de conquistas não realizadas, como casamentos ou ter filhos, por exemplo, sentir mais stress relativamente ao tempo que nos resta para viver, sentir uma falta de motivação para fazer coisas rotineiras, ter falta de interesse em coisas que antes eram apreciadas, sentir alterações na rotina do sono ou alimentação, ter dificuldade de atenção e foco, sentir, por vezes, dor física, termos vontade de nos isolarmos dos amigos e dos familiares e, de modo geral, querer evitar o dia de aniversário e ter falta de interesse em celebrá-lo. E este ano eu apanhei-me a sentir um mix destes vários sintomas. Mas afinal, por que raio é que eu estou a sentir isto? Ora bem, os últimos anos têm sido anos estranhos e complicados. Se por um lado eu passei por uma mudança corporal muito grande ao longo do último ano, que trouxe alguns benefícios a nível de saúde física e também uma melhoria de hábitos global, por outro lado, a nível profissional e familiar tenho sentido algumas dificuldades. O facto de perceber que com 34 anos ainda não tenho nem metade das coisas que tinha idealizado alcançar por esta altura, como ter filhos ou um ordenado mais estável, por exemplo, tem-me feito pensar de forma um bocadinho pessimista em relação ao futuro, pensando que provavelmente não terei a oportunidade de atingir esses objetivos ao longo da minha vida. Para além disso, ultimamente a sensação de que o meu tempo está a acabar tem-me deixado um bocado assustada. Não é só o tempo biológico para filhos, que parece estar a acabar, mas o tempo efetivo de vida. Tenho feito as contas e 34 anos está mais longe da infância do que da velhice, e o medo da morte tem-se feito um bocadinho mais presente. E estes motivos têm-me levado a este estado de Birthday Blues. A mim, que era a pessoa que contava os dias para o aniversário e este ano nem celebrar queria. Imaginem o espanto e se calhar alívio das minhas conexões, dos meus amigos e familiares, quando eu não os incomodei com a contagem decrescente até ao dia 29. Este ano, os Birthday Blues foram tão fortes que me tinha prometido a mim mesma e a vocês que este episódio saía no meu dia de aniversário, como uma espécie de prenda. E nesse dia, eu só queria não ter que lidar com nada e estar sozinha. Enfim, foram de facto alguns dias complicados de digerir e ainda estou a lidar com o fim deste estado de espírito, aos pouquinhos e com paciência comigo própria. E tu aí desse lado estás agora a perguntar: então o que é que eu e tu podemos fazer se formos apanhados pelos Birthday Blues? A parte boa disto é que há sempre solução para tudo. E neste caso, há algumas estratégias que nós podemos usar para combater este monstro dos Birthday Blues. Como isto é um podcast de uma terapeuta, não farei sentido a deixar-te apenas com a minha experiência humana das coisas e não fazer uma análise mais profissional deste tema para te dar algumas dicas, não é? Então, começa por deixar de sentir as emoções que estás a sentir. Nem sempre os aniversários são sinónimo de festa e alegria, e não tens de sentir culpa por te sentires triste e em baixo nesta altura. Para além disso, sentir as emoções sem as julgar ajuda-te a perceber o que se passa contigo e é muitas vezes o impulso que precisas para fazeres o caminho de volta ao bem-estar psicológico. Não te esqueças de ser gentil contigo próprio. Se sentires os Birthday Blues, procura falar sobre os teus sentimentos com alguém da tua confiança, como um familiar ou um amigo, e tu também podes trazer este assunto para as sessões de terapia. Falar sobre os teus sentimentos com alguém que te escute com atenção e intenção vai-te ajudar a sentir que os teus sentimentos são válidos e isso é importante para sentires algum alívio em relação a esta situação que estás a passar.
É também importante que celebres o teu aniversário como bem entenderes. Afinal, o aniversário é teu e de mais ninguém. O que isto significa é que não precisas necessariamente fazer uma festa enorme de aniversário apenas porque achas que isso iria agradar os teus familiares ou amigos. Se tu não queres fazer uma grande celebração, tens direito a resguardar-te disso também. Não há problema nenhum em fazeres algo mais focado em ti próprio e menos nos outros. Afinal, é o teu dia, como eu já te disse. Foca-te mais em cuidar de ti e do teu bem-estar e muito menos no que agradaria aos outros no teu dia de aniversário. Dito isto, dá prioridade a atividades que te façam sentir bem no teu dia, como por exemplo, atividades que te façam sentir melhor emocionalmente, tipo ler um livro ou ver uma série que tens andado a adiar, desenhar, escrever, ou então coisas que te façam sentir melhor a nível físico, nomeadamente fazer exercício físico, ir fazer uma massagem, fazer um tratamento de pele ou outras coisas que te possam parecer mais interessantes ainda. Tudo isto vai-te ajudar a sentir melhor contigo próprio e a reduzir o mal-estar causado pelos birthday blues. Mas no fundo, o mais importante é perceberes que os birthday blues são um estado passageiro. E mesmo que aches que não, os ritmos das pessoas são todos diferentes e não estás todo atrás de ninguém, apenas a caminhar pela vida ao teu ritmo. Foca-te nas coisas que tens contigo no presente e que te trazem felicidade agora. Bem, e é isso. Está terminado o episódio por hoje. Vemo-nos no próximo episódio? Até já, humanos complexos!